não existe projeção mais de 5 anos, ao meu ver. Já acho difícil projeções de 3 anos. E a minha carreira corporativa foi planejamento estratégico. Então, eu sempre olhei futuro e sempre projetei empresas e projetos. Sejam todos muito bem-vindos. Como é de praxe, eu começo aqui o programa sempre falando uma frase, assim, muito de impacto, muito que está vinculada no meu coração, assim, no momento. E eu tô lendo um livro chamado Os 4 Compromissos. E é um livro que fala sobre, obviamente, são 4 compromissos que você tem que ter ali na sua vida para ter uma vida boa e melhor, né? E a minha frase de hoje é, porque um dos compromissos é a impecabilidade da palavra, o poder da palavra. Então eu começo dizendo que a palavra que você usa, ela tanto constrói quanto destrói o mundo que você vive. Eu sou Adriano Meriano, me considero um alquimista dessa nova inteligência que é a inteligência artificial. Eu empreendo há mais de uma década na área de tecnologia e inovação. Eu sou fundador da 3F Conecta, que também é uma empresa de IA e automação de processos para médicos e clínicas de saúde. E este é o Entre Conexões, é um espaço muito sutil e amplo para a gente falar de inteligência artificial, de saúde e o futuro da tecnologia e como tudo isso se combina. Bom, hoje eu tenho aqui de novo, é a segunda vez aqui com a gente, é um amigo, Thiago Otto, é um especialista em inteligência artificial, é um cara que, você é um exemplo para mim, assim, sobre transição de carreira, e um exemplo como um mergulho dentro de uma temática com hiperfoco pode fazer as coisas acontecerem. Então, é muito bacana ter você aqui como sendo um especialista de AI, de tudo que você passou aí, de Vale do Silício e tudo mais. Muito bom. O nosso tema de hoje é quais são as tendências, né, da IA para 2026. Então, primeiramente, muita gratidão pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, Adriano. Pelo poder do verbo aqui presente contigo. Eu vou dizer que na primeira conversa que a gente teve, a sua forma de falar me ensinou, assim. Eu fui muito... Eu lembro que o meu jeito tava muito... sei lá, eu senti. Talvez uma autocrítica aqui. Eu senti, falei, tá muito relaxado. Eu acho, o cara falou muito bonito. Eu acho que eu tenho que estar ali mais ou menos no nível do cara, entendeu? Pra poder... Então eu me adequei aqui a minha palavra para que tudo fique num tom muito bem alinhado. De novo, seja muito bem-vindo, feliz por ti aqui, por você estar aqui. E, como sempre, as minhas perguntas de entrada é como é que você chega aqui para essa conversa e o que você intenciona desse campo que a gente está abrindo aqui de discussão? Boa. Obrigado mais uma vez pelo convite, Adriano. É um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha vivência. Agradeço também a introdução. Confesso que ainda tem sido um campo novo para mim ouvir esse tipo de feedback que eu tenho ouvido mais vezes, tenho participado de outras conversas, com mais exposição também em mídia, então ainda é um campo novo. E a intenção aqui, acho que é a mesma da outra vez, só que foi o quê? 2 meses atrás, e parece que foi um ano atrás, assim. Então, com mais conteúdo, com mais coisa para compartilhar, realmente espalhando o que eu tô vendo e vivendo em termos de inteligência artificial, para que as pessoas consigam entender esse momento que a gente está sendo exposto e surfar as melhores formas, o que mais gera valor, aprendizado, enfim. Então, animado aqui pro papo de hoje. Maravilhoso. A minha sugestão é uma sugestão. Bora lá. Eu acho que fique muito livre também, assim, eu gostaria que fosse muito uma troca, né? Como a gente tá falando de tendências, né? Não um processo simplesmente como se fosse uma entrevista, assim. Acho que fique muita vontade também para o que tu sentir de perguntar aí, fique muito no seu campo. Eu vou começar só pra gente abrir o jogo aqui. O que foi o ano de 2025 para você em termos de tecnologia, assim, cara? Boa. Tu entrou numa cápsula, assim, você entendeu que onde daqui a pouco a gente tá se teletransportando para algum lugar.
Sim. Bom, talvez me apresentando para o teu público que ainda não me conhece, eu sou o Thiago Otto, hoje especialista em inteligência artificial, tenho uma empresa de consultoria que faz letramento para executivos em inteligência artificial, principalmente ancorado nos meus 12 anos de mundo corporativo, e também estou co-founder de uma startup que depois eu posso comentar um pouquinho mais sobre ela. E esse meu arco, assim, em um tweet foi... em 5 meses, né? Uma condição ali de pré-câncer, depois uma separação, depois um desligamento do mundo corporativo. Então, em 5 meses, a vida completamente bagunçada, e eu saio de uma decisão de fazer um sabático em 2025 para viajar e realizar um sonho, para ficar literalmente 9, 10 meses numa caverna, estudando 14, 15 horas de IA por dia e entendendo o que estava acontecendo, dado o momento que a gente está vivendo. Então, de forma bem resumida, mas para contextualizar aqui o público, e o que eu acho que foi 2025? Foi um ano onde a IA deixa de ser hype. Um ano que os resultados passam a ser inquestionáveis. Um ano que as pessoas não têm como passar para 2026 negando que inteligência artificial é um negócio que chega para ser disruptiva em praticamente todos os campos que a gente puder imaginar da vida, da carreira, da profissão, de propósito do que você quer do seu futuro, a ponto de cada vez mais, e eu ainda achar que é pouco, as pessoas estarem entendendo que precisam se envolver com inteligência artificial. Então, em um resumo, 2025 foi isso. Ele deixa marcas para, bom, criamos o fundamento, temos cases a rodo para, olha, IA é isso, agora 2026 vamos ver como a gente começa a escalar e aplicar isso em diversos negócios. Assim, eu percebo, cara, que você falou uma palavra, né, que não dá para não perceber a existência disso, né? Uhum. Eu concordo, mas na prática, assim, eu percebo que tem bolhas, assim, melhor dizendo. E tem muitas bolhas que isso ainda é uma variável completamente distante, assim, né? Vamos falar um pouco das grandes massas, né? Os meios televisivos, assim, né? Então, eu acho que enquanto uma televisão, uma Globo, um SBT, assim, não pegar aí um um apresentador pegar um gadget, assim, tipo o Cloud que a gente tá usando aqui, ou alguma coisa do tipo, e não mostrar e não falar, eu acho que isso ainda leva tempo para romper bolhas, entende? Assim, eu não sei Sim. se você tem a mesma percepção que eu, porque eu percebo que vem um movimento do mundo corporativo, assim, então legal, a galera de TI, é uma bolha, obviamente, está muito conectada com isso, aí tem as áreas de TI dentro das corporações, aí as lideranças agora se movimentando, mas até isso chegar dentro de casa, assim, sabe? O cara da padaria, eu sempre pensando, o cara da padaria, a pessoa que tem um espaço de beleza, até esses movimentos chegarem lá, não é uma coisa que a pessoa pesquisa, entendeu? Não vai sentar no computador e pesquisar isso no dia. Então, acho que tem bolhas a romper ainda, o que me motiva muito sobre o potencial de mercado. Acho que tem ainda tamanhos estratosféricos ainda de crescimento, porque a parcela disso é muito pequena, né? Concordo. Pensando em uso prático, até as bolhas ainda não usam na prática tão profundamente quanto já é possível tecnologicamente falando. O ponto é que hoje, se você pegar, sei lá, por exemplo, grandes hubs de inteligência artificial, esses que vendem acesso a múltiplas IAs, você já tem propaganda sendo propagada com um jogador de futebol, com grandes influenciadores do YouTube, do digital, por exemplo. Então, eu vejo que é mais questão de tempo e as pessoas. Eu hoje tenho dificuldade para entender, talvez, uma bolha onde a pessoa não sabe o que é um chat GPT ou a existência dele. Ele pode não estar no dia a dia, mas, pô, você pega um Uber, você pega até na padaria, como você falou, a pessoa sabe o que é o chat GPT se você perguntar. E o fato de saber o que é, já é, para mim, um indício de que o negócio rompeu a bolha. Agora é questão de tempo de usar. Eu tô muito nessa bolha, obviamente, né? Aqui de tecnologia e negócios com AI, mas eu fico imaginando. E aí eu tô um pouquinho afastado do mercado de entrevistas, assim, né? Porque todo mundo que eu converso, obviamente, tem Sim. contato com isso. Fico imaginando como é que deve estar sendo as entrevistas de hoje em dia, né? Porque, cara, tu tem que perguntar numa entrevista.
Você usa o ChatGPT, se a pessoa falar, não, eu ouvi falar, cara, aí já... Pra mim já é um red flag, assim, né? Total. Não sei se dizer felizmente ou infelizmente, não vou conseguir categorizar, mas assim, é um ponto de atenção, porque a pessoa tá distante de algo que é um movimento que tá acontecendo, né? Concordo. Eu anotei aqui pra gente conversar sobre as projeções de o que você tá projetando pra 2026. Uhum. E aí eu quero fazer uma ordem cronológica, assim, né, rápida das coisas, né? Então a gente saiu ali de um mercado... eu não lembro se o metaverso foi antes ou depois da pandemia. Eu acho que foi antes da Eu acho que foi um pouco pandemia. antes, sim. Um pouquinho antes da pandemia, se eu não me engano. Então a gente veio no movimento do metaverso, as imagens lá bombando de valor, né? Criando ali os tokens para tudo. Aí veio a pandemia, uma grande mudança tecnológica, tudo agora online. E realmente eu entendo com a pandemia como um processo de aceleração de coisas que não teve uma aceleração de novas tecnologias, teve aceleração do uso. Porque você passou a usar coisas online ou transformou coisas em online de tecnologias que já existiam. Você pegou um software novo, adaptou sua empresa, coisa do tipo. Sim. E aí a gente sai de uma pandemia e entra agora numa era de AI. Embora que ali já existia em 2022, eu acho que foi o ChatGPT, se eu não me engano, talvez em torno disso. Agora sim, 2025 foi realmente que isso chegou com bastante potência. E já tem, ou seja, a gente saiu de uma transformação, veio para uma outra transformação agora já com a AI. E a gente tinha a visão de que antigamente as empresas conseguiam fazer planejamentos de 10 anos. Aí veio a pandemia. Sim. Aí a liderança falou, cara, não é possível mais fazer planejamento de 10 anos. Consigo fazer de 5. Aí veio a AI, que eu falo, cara, AI eu realmente soltei. Eu falei, não, assim, eu consigo planejar, sei lá, 6 meses, cara. Sim. Eu consigo entender 6 meses aqui do que tá acontecendo e ficando desatualizado ainda. Como é que tu enxerga, assim, tem alguma projeção, uma bola de cristal mágica, assim, alguma AI de bola de cristal aí que... A minha projeção talvez não seja as melhores, que é o seguinte, só vai piorar essa sensação. Sendo super A gente sincero. só vai se sentir cada vez mais, tipo, tô perdido. Não existe projeção mais de 5 anos, ao meu ver. Já acho difícil projeções de 3 anos. E a minha carreira corporativa foi planejamento estratégico. Então, eu sempre olhei futuro e sempre projetei empresas e projetos. A velocidade que as coisas acontecem é absurda. Assim, não tem como mais a gente acompanhar. Eu que vivo 24/7 isso, não consigo acompanhar. Eu costumo usar o termo de ter ignorância seletiva para alguns temas, grupos de Adorei. WhatsApp, informações, ferramentas que, assim, eu simplesmente vou negar acessá-las Cara. e conscientemente. Porque isso também me preserva de, pô, eu tô dando foco nisso, Adorei. eu não vou ficar esse fomo de, caramba, não tô conseguindo acompanhar. E isso é muito importante porque parte do que eu tenho visto das pessoas que estão em contato comigo é justamente sofrendo esse fomo e dando esse feedback de ouvir recentemente uma pessoa mandando mensagem, pô, quase deu divórcio aqui, passei o final de semana inteiro na IA. Outra pessoa, pô, não consigo mais dormir depois que eu conversei com você, não sei o quê. E por quê? Porque a gente está vivendo uma época de exponencialidade das coisas que a gente não está preparado para viver. O humano não tem esse ritmo de evolução, de pensamento, de emoções, de sentimentos, de entender quão rápido está sendo. Eu vi um podcast recente do Elon Musk com o Peter Diamond, e tinha um outro rapaz que eu não lembro o nome, e ele estava falando, por exemplo, trazendo aqui da área médica, quando você acha que a gente vai ter cirurgiões óptimos, que é o robô dele, melhores do que os atuais cirurgiões. E ele falou 3 anos com muita convicção, mas depois ele sabonetou para 4, mas assim, não muda que até 2030, provavelmente a gente, e é a minha fala hoje, de tudo que eu tenho visto acompanhado, que a gente tenha dificuldade de entender o que era 2025/6. Porque as coisas vão estar muito conectadas,
muito rápidas, muito ultra personalizáveis. Vai ser tipo a gente pensar no iPhone 1, né? Você olha pro iPhone 1 Vai. hoje, olha o que você tem hoje, né? Assim, Eu- olha que foi uma tecnologia, mas já tem uma grande diferença, assim, do ponto de vista de Eu velocidade. diria que vai ser como a gente pensar que em algum momento, para a gente falar com outra pessoa em outro lugar, eu tinha que ir até um telefone que tinha uma corda que amarrava ele na parede. assim. Talvez Acho seja que é mais antes do iPhone. impactante ainda, né? Exato. Você sabe que você falou assim da ignorância seletiva, que eu amei esse termo, e provavelmente eu vou pegar emprestado ele. Boa. Eu acho que dentro de AI tem muitas verticais, assim, né? Então você tem a vertical do cara que é o early adopter de tudo. Uhum. O cara que vai estudar absolutamente tudo que envolve de AI, ele não vai aprofundar em tudo, mas ele vai saber para que serve cada AI que está surgindo, a qualidade de retorno de um de outro. Ele é meio que é o pesquisador disso tudo. E vai ter as pessoas que estão utilizando isso na prática, no dia a dia, para suas funções. No meu caso especificamente, eu não utilizei uma palavra tão bonita quanto a sua, mas eu disse que eu fingi que eu não estava visualizando tudo que estava acontecendo em volta e foquei no que a gente chama de stack, né? Stack, eu não sei se todos que estão aqui nos ouvindo, então, em tecnologia, hoje dentro de AI, a gente chama qual é a stack de tecnologia de AI que você utiliza. Eu uso ChatGPT, ou Code, ou Gemini. Então, cada um tem quais são as ferramentas que você geralmente utiliza para fazer as suas tarefas e cada uma com uma especificidade. Então, eu desenvolvi a minha. E fico olhando assim um pouquinho fora, tal, dou uma olhada, mas eu desenvolvi a minha que eu utilizo. Pô, qual eu utilizo para mensageria no WhatsApp? Que eu utilizo para poder fazer pesquisa? O que eu utilizo de AI para codificação? Porque a coisa está numa exponencialidade que eu percebi que eu caí nesse lugar aí, tá? Antes de perceber, eu primeiro caí e percebi que eu não conseguia mais entregar as coisas, porque como você tem que aprender uma coisa nova, tu tá ali, você vai entrar, cada vez surge uma coisa nova, eu não consegui entregar, porque eu tô sempre aprendendo uma coisa nova e não entregando o que de fato eu tava me propondo para fazer ali. Então eu concordo muito com você em relação a esse, que eu acho que também vai ser um nível de maturidade para quem trabalha com AI. Sim. A pessoa vai ter que ter uma gestão, não sei se é uma gestão emocional ali, de entender que, peraí, gente, legal eu saber. Eu vou ter que talvez ter janelas durante o ano que eu vou estudar, que eu vou me atentar. Mas eu tenho que ter a minha stack de trabalho, entendeu? Qual é ali o parque de tecnologia que eu trabalho. Embora tenha eu vi uma tabela esses dias que acho que foi dos últimos quarters aí, que era o ChatGPT, tipo assim, 90% de usabilidade. Não sei se foi você que me mandou até, talvez. Tinha lá 90% de usabilidade, e aí hoje em dia o Gemini já tava com quase 30% assim de marketing. Se eu te mandei, mas de market, eu visualizo o que você está falando. de market share, assim, já. Então, tem essas bolhas que as pessoas vão estar mais acostumadas. Pô, Gemini todo mundo vai falar, o ChatGPT, e vai deixar um Cursor, outras assim, mais pro final. O que tu entende aí sobre essas tecnologias assim, sobre gadgets, cara? Porque eu na minha cabeça, gadgets. Na minha cabeça tá assim. A gente usa AI, né, de forma requisitiva. Então a gente precisa dela, vai requisitando ali as funções. E aí agora eu vou começar a ter AI em tudo. Então, pô, daqui a pouco eu tenho AI na minha garrafa de água. Que ela vou perguntar para ela, como vai ser barato, qual a temperatura da água aí? Ela vai falar, certo? Aí a gente tem aqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver todos aqui, mas esse aqui chama-se Cloud Note. Ele vou colocar bem aqui para cá, aqui ó, bem fininho, é realmente de um tamanho de um cartão de crédito e quase da grossura de um cartão de crédito. Ele tem ele faz transcrição, gravação aqui da reunião que a gente está conversando, cria uma base de dados para isso, tem AI embutida para poder fazer pesquisa e tudo mais. Cara, isso aqui ganha muito
perspectiva de muita coisa. De eu pesquisar, por exemplo, se eu pegar todos os podcasts que eu tô fazendo e registrar aqui, daqui a pouco eu consigo fazer muita análise sobre todas as conversas, tendências. Se eu quiser fazer um livro sobre isso, eu consigo ter referência. E é uma base histórica viva, porque eu consigo conversar com meus dados, né? Como é que você imagina os gadgets, assim, de futuro, que possa ser de alguma forma disruptivo aí, do que você tem estudado lá no Vale também? Eu vou dar um passo para trás em fundamento e explicar por que os gadgets vão crescer. Os gadgets vão crescer simplesmente porque a IA já está treinada com toda a informação digital disponível hoje. Então, qual que é o próximo passo de evolução realmente impactante de inteligência artificial? Primeiro, treinar com dados sintéticos, ou seja, dados que foram criados por IA, e daí isso dá um campo de discussão enorme de pessoas que concordam ou não concordam. A gente já está tendo grandes problemas da matemática, por exemplo, sendo resolvido por IA. A gente já está com perspectivas de cura de doença sendo resolvidas por IA. Eu não acho que a gente esteja muito longe de começar a ter papers sendo escritos por IA, descobertas importantes sobre inteligência artificial. Então, quando isso for descoberto, eu vou ter uma segunda camada de descoberta e daí dali para frente é só dado sintético. O que a gente ainda não tem hoje? Como meu coração hoje está batendo, qual que é a minha pressão agora enquanto eu converso, qual é o tom de voz que eu estou falando com você e como que você está respondendo, a temperatura que você falou aqui, como isso pode ter eventualmente influenciado na nossa conversa, enfim, tudo, como a gente mapeia dados da realidade para transformar isso em dados digitais, para que isso possa ser usado para IA e a IA conseguir escalar. Então, no final do dia, o que a gente está fazendo? Esta conversa, tudo bem, estamos gravando para o YouTube, mas essa conversa em outras condições, ou conversas, por exemplo, corporativas, que hoje muitas pessoas já gravam, elas não existiriam no mundo digital se não tivesse um mecanismo de gravação, seja ele alguma IA que entra na reunião, que também hoje é bem comum, seja um gadget como esse. No final do dia, a gente está documentando digitalmente informações que estão no mundo real. Eu também trouxe o meu exemplo aqui, eu uso no dia a dia, é o Whoop. Ele é simplesmente um sensor que controla batimento cardíaco, pressão, qualidade do sono. Ele vibra para me avisar em algumas coisas. Eu consigo comunicar com essas informações também do tipo, putz, amanhã tem uma reunião importante, quero acordar com 90% do meu sono ou do meu perfil recuperado. Qual é o melhor horário para eu ir deitar? Ele me responde. Que sensacional. No final do dia... Esse eu não conhecia, chama Up. Whoop. WHOOP. Ah, tá. No final do dia, o que eu estou fazendo, e aqui eu sou muito pragmático na realidade. Hoje eu estou pagando, porque ele tem uma mensalidade, para documentar informações minhas para a empresa, e ela provavelmente vai vender isso. Mas isso gera valor para mim, porque a qualidade do meu sono melhora, eu sei como está a minha saúde, eu consigo fazer um download disso aqui, e se eu estiver indo num check-up, eu sentar com o meu médico e falar, ó, tá aqui, ó, tudo que eu tenho de acompanhamento dos últimos 6 meses que esse negócio ficou com sensor para mim. Nos Estados Unidos, que é mais difundida essa solução, você inclusive já tem alguns lugares que você pode fazer o seu exame de sangue ou uma bateria de exames que você pluga nisso aqui para daí sim ele ter realmente mais informação ainda mais curada sobre você. Então, no final do dia, o que os gadgets vão ser? Como a gente documenta informações reais. Óculos da Meta, que já está acontecendo muito. Putz, vai ver movimento de cabeça, para onde você olha, como que você foca nas coisas, sua percepção periférica, sua velocidade de reação. Então, tudo isso está ajudando a treinar a IA. Isso entra num campo muito profundo, assim, de segurança, né, cara? Assim, eu vou te falar que eu acho que esse é um ponto delicadíssimo, assim, porque como eu tenho feito, todas as reuniões que eu vou ter, eu aviso sempre. Ó, eu vou ativar aqui um gadget de gravação dessa reunião. Tudo bem, você se sente confortável? Sempre pergunto, né? Sim. Mas no fim do dia, é isso que você comentou, né? Essa empresa está utilizando também tudo que eu estou conversando, né? Os meus dados ali de alguma forma, né? Então, eu acho que isso é novo, assim. A gente não tem ainda muita capacidade de discutir aonde vai levar isso. A gente consegue discutir nesse momento os riscos que estão aparecendo. Falar, olha, isso aqui tem que tomar cuidado. Porque, de alguma forma, você está utilizando os meus dados. Na teoria, quem deveria pagar pra gente são as empresas.
Concordo. Né? Concordo. Inclusive tem uma... Eu fui apresentado pelo Murilo Gun, eu não vou lembrar o nome agora, mas uma empresa que é brasileira que ela tá fazendo justamente isso. Ela tá batendo em todas as grandes empresas. Você entra lá, você se cadastra e tudo mais. Ela faz esse papel de bater na porta de todas as empresas, pedir todos os dados que tem sobre você, pegar esses dados de volta e vender esses dados para as empresas de volta se elas quiserem utilizar. Tá. Já tem eu vi uma startup fazendo isso, ainda é muito, muito embrionário, mas eu vi isso acontecer. Então eu acho que como é que você enxerga a segurança, assim, cara, do que está acontecendo, de informação, dos dados? Totalmente em aberto. Porque o óculos, principalmente, né? A gravação, os mais impactantes para mim é esse que grava as conversas e o óculos. Porque hoje você dá pra perceber que o óculos da Meta ele ainda é grandinho e tal. Sim. Mas a tendência da tecnologia é ficar imperceptível. Totalmente. Como é que você vai saber se o cara tá com um óculos que tá gravando tudo e você não tem a menor ideia disso, sabe? Em algum momento eu acho que não vai. E a gente tem que discutir as consequências disso. Esse campo é um campo que está totalmente aberto. Assim, é difícil ter opinião formada pela quantidade de variabilidade que ainda pode acontecer, assim, se a gente parar para pensar nisso. Ao mesmo tempo, quando eu coloco em perspectiva, qual é o valor que aquilo está gerando? Então, por exemplo, quando você grava com uma conversa com um cliente, você vai qualificar melhor a proposta, você vai garantir que não vai ter uma frase ali que você esqueceu e que poderia entregar valor mais rápido, qualificar melhor a sua entrega. Então, assim, está sendo um valor recíproco e justo? Ok. A economia de creators, por exemplo, que cresceu pra caramba, no final do dia, por que eles são remunerados? Porque eles criaram mecanismos que entretêm as pessoas e seguram a atenção. E quanto mais pessoas eu tenho na minha comunidade, na minha rede, e mais atenção delas eu possuo, isso gera mais valor. Eu concordo que no futuro, talvez esse seja um dos mecanismos de remuneração que eu possa ter. Do tipo, putz, eu tô disposto a gravar quase que minha vida Big Brother com óculos, com isso aqui, com sei lá com que outro sensor, mas eu vou ser remunerado por isso, ou deveria ser, porque no final do dia eu tô ajudando a treinar IA, eu tô gerando informação que não existe, eu tô deixando as coisas cada vez mais específicas para mim. Então isso também é uma coisa da IA, do tipo, no futuro, e eu não acho que a gente esteja tão longe, a propaganda de, sei lá, um novo lançamento de um produto que você vai ver, vai ser diferente da que eu vou ver, que vai ser diferente da quem está nos assistindo agora. Por quê? Porque eu tenho tanta informação sobre o meu perfil que eu vou ter a propaganda Tá mais customizado pra curada você, né? possível. Isso é bom ou ruim, sabe? Não Eu acho sei. que é essa discussão de, poxa, eu prefiro ter propagandas mais curadas, ou as coisas que me batem são feitas para mim porque geram valor e de alguma forma eu tenho controle sobre isso. Discutível. O X talvez nos ajude a entender um pouco isso, porque o Elon anunciou que essa semana ele vai liberar o acesso ao algoritmo do X, então a gente vai poder pelo menos entender como ele está manipulando no sentido de organizando, orquestrando o algoritmo dos dados. E eu já discuti isso com algumas pessoas. Eu não sei se a gente vai chegar numa conclusão de que eu prefiro não saber e fecha de novo. Novamente, ignorância seletiva, né? Como você disse. Ou, putz, que bom que agora pelo menos eu sei o que você faz com os meus dados e eu posso tomar minha conclusão com isso, assim. Ao mesmo tempo, assim, imagem, por exemplo, qual é a empresa que está por trás, por exemplo, dessa gravação? Qual é a empresa que está por trás do Whoop, sabe? Qual é a empresa que está por trás do Waymo, que foi o carro Que IA que tá rodando ali que a gente não sabe, né? autônomo que eu andei? Porque quando eu penso em privacidade, eu coloco em perspectiva, por exemplo, tem provavelmente prédio corporativo ou residencial que você teve que acessar, que a pessoa pediu o teu cadastro, eventualmente digital e foto, só que você não tem a menor ideia de onde está indo esse é um essa bom foto. ponto. Então, assim... Inclusive digital, um negócio extremamente Exatamente, íntimo, assim, exatamente. Né? E dependendo da qualidade da câmera, pô, a sua foto, se estiver bem focada, você está até capturando o íris, que deu, acho que foi ano passado, o começo do que ano. Pagaram o pessoal para poder pegar íris, né? Então, tipo, é isso, assim. O meu ponto é, não tem para onde fugir.
assim, acho difícil fugir. E a minha expectativa, falando agora como Thiago, se isso está trazendo mais qualidade de vida para as pessoas, mais segurança, mais acesso, mais saúde, mais equilíbrio, talvez seja uma conta que valha a pena, sabe? Então, nesse sentido, por que eu digo isso? Porque já tem cidade na China que eles realmente conseguem. Eu já vi um teste, eu esqueci o nome da cidade, que é mais tecnológica hoje. Eles fizeram um teste que foi o seguinte: ele soltou um influencer que, por ter entrado lá, já tinha foto dele pela imigração, e eles demoraram 7 minutos para localizar aquele cara tentando meio que se esconder na cidade. Isso é bom ou é ruim? Talvez dependa do lado da segurança pública que você quer estar, sabe? É muito sensível quando você entra em termos de liberdade, assim, né? Sim. Eu acho que, para mim, especificamente, tem funcionado a visão da eficiência que eu tenho ganhado sobre isso. Acho que, para mim, se eu fosse dizer um dos critérios iniciais, é isso. Quanto isso está gerando de valor inicialmente, a nível de tempo, para que isso contrabalanceie em termos de segurança, por exemplo. Eu vou fornecer meus dados, mas, cara, tô ganhando tanto tempo e, consequentemente, tô conseguindo gerar mais receita, mais resultado para mim. Então, acho que super vale a pena. E isso entra no outro ponto, que é IA versus inteligência humana. Que é uma outra variável também, assim, com uma certa polêmica, né? Eu já li que o funcionamento do cérebro exige esse exercício das sinapses acontecerem para que você fique mais inteligente com aquilo. E, pô, eu cresci tendo que... Eu tive que ficar escrevendo fórmula matemática, não tinha negócio de calculadora. HP ainda foi depois que eu conheci, na faculdade, né? E a gente vê agora, pô, minha filha... Eu tenho uma filha de quase 4 anos e uma série de outras crianças que estão ali em torno que tá nascendo numa área da AI. Cara, como vai ser o cérebro, assim, Eu acho que é meio paradoxal, assim, em termos de pode ser muito top. A pessoa que tem ali o ímpeto, ela vai voar com aquilo. Porque ela tem uma ferramenta que vai dar um impulsionamento para ela muito grande. O mais preguiçoso vai falar: ih, rapaz, o que você precisa de mim? Eu preciso de tal coisa. Tá bom, o cara vai fazer duas coisinhas ali, dá um enter, tá feito. E aí, assim, se a gente for olhar para aquele livro Sapiens, né? Ele fala sobre a história da evolução humana, né? Que é formidável, né? Será que a gente não chegou no lugar daquela substituição dos humanos pelas máquinas? Porque daqui a pouco, se eu começar... Não é, eu sei que é meio muito hardcore que eu tô falando aqui. Mas se eu colocar na mesma linha do tempo do Sapiens pra frente e o cérebro humano emburrecer e a IA ficar mais inteligente, o que vai acontecer? Qual é a tendência natural disso, entendeu? Sim. E olha que eu sou um cara eu sou de tecnologia. Eu não tô jogando contra aqui, mas isso pra mim é um ponto de preocupação, né? Porque o tempo mudou. Como é que agora eu vou fazer com que as pessoas utilizem AI, mas continue com um cérebro ativo e inteligente, sabe? Boa. Esse campo dá para falar a hora só dele, assim. Deixa eu tatear algumas coisas. Primeiro, é muito óbvio que a história da humanidade, o mais inteligente liderava. E até a história nossa, corporativa, carreira e etc. Uma mistura entre o mais inteligente ou o mais proativo, o que mais executava, e disso de alguma forma te fazia crescer. A gente já tem uma tecnologia que já é ou será mais inteligente do que a gente, discutível se é ou não é. Então, é natural que cada vez mais a gente já está terceirizando decisões. Se eu tenho cada vez mais líderes tomando decisões, por exemplo, utilizando inteligência artificial, no limite, esses líderes estão tomando decisões com uma combinação de talvez 5, 10 diferentes LLMs que têm seus vieses, seus treinamentos e suas corporações
ali por trás. Então tem esse problema da gente começar a ter algum viés sistemático. Ao mesmo tempo, pode ser a solução, se o viés for positivo, se o viés for animador. E essa se a gente discute mais fundamentalmente IA e o que isso pode alcançar para a gente, é a grande preocupação hoje dessa corrida da inteligência artificial, e aí a gente pode até discutir o conceito de inteligência artificial geral, né, que é a AGI, que é o seguinte: eu chego num momento onde a inteligência ela só evolui, ela é tão rápida que a gente, como humano, já não acompanha e talvez nem faça mais sentido acompanhar, desde que ela esteja drivada para coisas que a gente gostaria que fossem drivadas. E esse é o grande hoje risco de segurança sistêmico, pensando assim, dessa corrida, né? Porque muitas empresas já declaradamente dizem que não tem o rigor técnico, científico, ético e de segurança para garantir que a IA não possa tomar decisões que a gente não gostaria ou que gostaria de ter mais controle, e isso pode impactar. E o ponto nisso, né, que conecta sobre futuro, que é muito do que a gente está falando aqui, é quando eu conecto uma superinteligência, ou o ChatGPT atual, que já é extremamente inteligente, com um robô, ao mesmo tempo que eu estou mapeando um monte de coisas do mundo externo, é um momento que você tem custos de tecnologia baixando exponencialmente, custos de produção baixando, robô imprimindo robô, imprimindo robô. O Elon Musk já tem expectativa de ter fábrica que com 1 milhão de Optimus por ano, e quando tiver uma fábrica de 1 milhão de Optimus por ano, no segundo ano são 3, 4, 5, É exponencial. e é exponencial. Se eu não me engano, é um mercado de 38 bilhões de dólares em próximos 3 ou 4 anos, alguma coisa assim, até 2030, só a parte de robótica. E é por isso essa discussão de onde a gente que não evolui no mesmo pace fica nessa história onde, se eu tenho um robô tão qualificado, como eu falei, que vai conseguir fazer uma cirurgia melhor do que um médico com 30 anos de carreira, onde exatamente vai ficar a humanidade nessa história? É uma discussão que existe, é uma discussão real. Eu vi o Elon mesmo, ele disse que no futuro as pessoas não vão precisar trabalhar. Sim. Na visão dele, a pessoa não vai precisar trabalhar e aí você vai ter um grande colapso sobre o tempo. O que você vai fazer com o seu tempo, assim? Ele disse mais ou menos isso, ele quis dizer. Que tu não vai precisar trabalhar porque alguém vai trabalhar por você. Uma máquina vai trabalhar por você no que você deveria fazer e você vai ganhar um dinheiro sobre isso, fazer o dinheiro sobre isso. E aí agora o que você vai fazer com suas 24 horas aí por dia, né? Então isso é uma discussão bastante relevante, assim. E como é que tá agora? Posso fazer uma adição Pode, disso? pode. Isso me ressalta a importância de autoconhecimento nos próximos anos. O que mas você aí- gosta, por que você gosta, Então, mas aí o que você você quer deixou o fazer. negócio mais difícil pra mim aqui, porque pensa assim, cara, eu tive há 2 anos atrás, eu fundei uma startup chamada Hubble. Uhum. Foi uma startup que não saiu de... A gente chegou em early stage aí, rodou um pouco, mas não fluiu. Porque era uma startup de AI para saúde mental. A coisa ficou... Era um nicho muito sensível de tocar. Então eu estudei bastante sobre como é que estava a saúde mental no mundo. Né? Até dentro das empresas também, o número de presenteísmo que eles chamam, absenteísmo, né? E os números não são bons, ao ponto de se dizer que existe uma pandemia silenciosa em termos de saúde mental. Sim. Então, quando tu diz pra mim que depende das pessoas, como é que tá a saúde mental delas, né? A saúde emocional ali pra lidar com isso, sei não, cara, eu não consigo imaginar que se depender disso, a gente vai conseguir tá bem, sabe? Porque o prognóstico inicial, ele não é bom já. Ele não parte de um lugar bom, entendeu? Ele é ruim por essa condição que eu expliquei, que é discutido no campo da IA, renda básica universal, porque você tem muito campo de atuação que um robô vai fazer melhor do que você. Você citou, né, o novembro passado fui para o Vale do Silício, tive a oportunidade de andar com o Waymo. O Waymo é um carro autônomo. É o do Google lá? É um carro do Google, faz parte da Alphabetic. E é um carro sem motorista,
que estava carregando 4 pessoas, que parou para a cancela do trem, que parou no sinal, que desviou de pedestre, que estacionou e que, como eu estava bem confiante o que eu vi durante o meu trajeto com ele, quando eu desci da minha viagem, eu fui para frente dele propositalmente, ele desviou e foi embora. E a sensação de você ver um carro indo embora sozinho, É muito louco. sabe-se lá para onde, é muito É louco. muito, assim, É cara, muito disruptivo. é muito eu tô assim. dentro de um filme de ficção, né? Muito, muito. E por que eu digo isso? Olha a quantidade de motoristas, por exemplo, que a gente tem. Pessoas que hoje levam a vida dirigindo e você já tem hoje, por exemplo, e eu discuti isso no Vale do Silício, você já tem números que mostram que o Tesla, ele só não é autônomo hoje por uma questão de regulamentação, mas ele já tem capacidade para isso. Só que ele como eu faço essa regulamentação para conseguir dar autonomia para os Teslas, por exemplo, evitar acidente. Porque eles evitam muito mais acidentes do que o ser humano. Então, assim, você tem benefícios, mas ao custo de... Em algum momento, se eu tiver que chegar, olha, para todos os motoristas, gente, agora eu tenho fábrica na China, isso é fato, que faz carro a cada 2 minutos sem um humano encostar a mão nele. Então, é uma impressora de fazer carro. Quando eu voltar isso para ter carro autônomo, distribuir em escala e baratear custo, e aí, Você sabe? vê o setor de aviação também, né? Porque o E aí? avião hoje É já autônomo. praticamente já é assim. Hoje eu digo que o avião só tem o piloto lá por uma questão psicológica. Porque a gente talvez não subiria num avião. Sem Eu nem- subiria, mas um monte de gente não subiria num avião se não tiver o piloto humano ainda. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque em algum momento, com dinheiro escalando absurdamente, quase discutível porque existe tanto, as pessoas sendo automatizadas literalmente em muitos campos que a gente pode pensar aqui, entra a renda básica universal, como eu falei, a ponto de que eu acho que a gente vai ver isso para algumas profissões em 10 a 15 anos, não muito mais do que isso, do tipo, pode voltar para sua casa, mas você vai continuar ganhando o que você ganhava. Isso talvez no começo seja incrível, quando as pessoas falam, caramba, mas você tá me falando que agora eu só vivo do dinheiro que vai cair na minha conta e eu vou ter a vida que eu tinha sem ter que trabalhar? É isso. Assim, divirta-se. Só que quando passar 6 meses, qual é o tédio que vai acontecer, o né? tédio, sabe? E aí a conexão, ainda mais na cultura brasileira que a gente tem uma busca por propósito através do trabalho, onde que fica isso? Por isso, por exemplo, em torno dessa discussão vem as comunidades. Por exemplo, de, poxa, beleza, se eu não preciso mais trabalhar para ter meu sustento, aonde que eu vou alocar esse tempo com pessoas que, sei lá, gostam de desenhar? E o meu propósito é desenhar o melhor possível. Eu sei que vai ter um robô que desenha melhor, mas eu gosto de desenhar, faz sentido para mim. Ou eu gosto de viajar, eu gosto de ajudar as pessoas e ajudar idosos. Então, muito se discute como progressão dessa evolução num aspecto positivo, de tipo, gente, então vamos. Todo mundo vai ajudar a cuidar de idoso, vai ajudar a resolver o problema de morador de rua. Como que a gente gera valor para as pessoas, uma vez que eu não preciso mais dirigir meu carro? Eu vi acho que foi um Reels ou uma entrevista, assim, com aquele, eu não lembro, eu não sei o nome dele, de cabeça, é um dos cantores principais lá do Black Eyed Peas, né? Tá? O Will.i.am. Isso, é esse aí. Ele falou que um repórter perguntou sobre AI pra ele, né, no campo da música. Aí ele disse, muito brilhante a resposta dele, ele diz assim: você sabe que existe as laranjas normais, né, as industrializadas. Ele sim. E você sabe que existe a orgânica. E aí o repórter falou, sim, tá. Então você pode escolher. Você vai saber quando vai ser o orgânico, quando vai ser o industrializado. Então na música, e eu acho que para tudo, você vai ter o orgânico. E eu acho que talvez tenha uma segmentação nova surgindo aí. Que talvez esteja conectado com a experiência. Tu pode voar num avião 100% autônomo, sem piloto humano, né? Sem piloto humano. Ou tu pode voar com um avião que é com um humano ali. É assim para todas as áreas. Eu acho que isso vai virar um nicho de negócio, entendeu? Essa diversificação ali, porque o volume eu entendo que vai... Não sei o que vai acontecer com o volume,
né? Porque talvez não vai precisar de tanto piloto assim. Uhum. Mas ainda vai existir uma parcela de que vai atuar ali de forma orgânica. É realmente aquele cliente Concordo. Vai ser uma experiência premium. premium, acho que talvez seja essa Vai linha. ser uma coisa assim de caramba, você foi num restaurante que tem garçom humano te servindo? Que legal, né? Que loucura! Exato, assim. Eu acho que vai ser isso, assim, no final do dia. Tu comentou no começo, e aí eu vou pegar um gancho para a sua área agora, né? Sobre que na história da humanidade a gente teve muitos. Foi representado por muitos líderes, né? E eu entendo que. Do que eu li também, tá? O que eu entendo do que eu li, que parte do que acontece hoje não é responsabilidade do líder, mas ele é co-participante ali, né? Do que acontece em termos de saúde mental com as pessoas. Uhum. Falando de tendências, assim, para 2026, né? O que essa liderança, que é a sua área, né? Você treina executivos para isso, né? O que essa liderança ela tem que se preparar em termos de tecnologia para lidar com isso tudo que tá acontecendo, entendeu? Porque é um furacão de coisas, não é só aprender. Se fosse só, aprende o ChatGPT aqui, tá bom. Não é. Tu vai ter que ter um chip de adaptação constante a partir de agora, né? Sim. Primeiro, e não quero só clichê, liderar pelo exemplo. Então, é o líder que vai precisar falar. Eu passei um final de semana inteiro conversando com o ChatGPT, usando Lovable e eu fiz um site. E agora, com isso, pela experiência que eu senti, eu consigo dizer que é um negócio que vai disruptar e eu vou usar isso para priorizar internamente. Tive ontem com um diretor executivo de operações de uma grande empresa. A gente está começando a negociar uma oportunidade e que ele falou, ó, eu vou tentar provar uma coisa internamente, mas eu também quero que você apresente para mim uma conversa one-on-one. Eu preciso me letrar, porque se eu não entender o que está acontecendo, eu não consigo trazer aqui com propriedade e eu não consigo rebater o que as pessoas talvez mais céticas, mais preocupadas, mais medrosas vão trazer de argumento. E se eu for minoria aqui, eu não ganho. Então ele trouxe assim, olha, isso aqui é corporativo, isso aqui você deixa bem claro que é PF a relação. E isso para mim é uma tendência. Os principais líderes, vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Circulei uma proposta de um letramento dentro de uma empresa, a pessoa recusou no final do ano passado porque não conseguiu sentir o valor da proposta, me mandou mensagem. Quer pagar o dobro agora. Na primeira semana, obrigado. Agora eu circulei com você, circulei com várias pessoas, está todo mundo dentro do mesmo horizonte ali, da mesma região. Eu quero te contratar como mentor, porque eu entendi o que está acontecendo, eu preciso entender o que eu preciso entender para eu depois decidir se aquela proposta ou é mais ou é menos, ou é com você ou não é com você. Eu falei, ótimo, é isso que eu preciso. E é parte, por exemplo, da minha missão como carreira. Os líderes precisam entender, e daí te respondendo, que vem um impacto grande, sendo bem direto assim para você. Eu ouvi de 3 líderes diferentes no Vale do Silício que hoje a gente já tem tecnologia suficiente para automatizar 1/3 de qualquer empresa. E eu acredito. O que a gente hoje não tem, letramento suficiente para fazer isso em escala. E a minha provocação para as pessoas que me acompanham, para os líderes que estão comigo, para os parceiros de negócio é: se eu estou te afirmando que nos próximos 1, 2, 3, 5 anos, decida o horizonte de tempo que é mais confortável para você, você vai ter que provavelmente cortar 1/3 a metade da sua empresa, o que você faria hoje como pessoa? Como líder que, tipo, é reskilling, é plano de desenvolvimento das pessoas, é você ser fair com a comunicação de gente, ou vocês vão fazer isso aqui e a empresa precisa fazer isso pelas movimentações de negócio, mas vocês também precisam se preparar para o impacto. Uma outra linha, pensando em liderança, a gente ouve... Eu tive contato com uma pesquisa com as 38 empresas que são mais early adopters de IA no Vale do Silício também, Estados Unidos como um todo. Qual que é uma situação clássica que líderes estão encontrando lá? É o que eles chamam de 3 Fs, que é o Fight, Freeze e Fly. Então, assim, como eu lidero uma pessoa onde... Olha, pessoal, agora a cultura da nossa empresa é AI first, beleza? Beleza.
a pessoa que vai pro fight, ela, não, eu não quero, não gosto, não sei o quê, ela vai ser considerada underperformance e vai ser cortada. A pessoa que se entusiasma e entrega o que está sendo pedido, ela em algum momento vai realizar que se ela for muito boa entregando o que ela está fazendo com IA, ela está criando algo que possa potencialmente substituí-la. E daí, como você gerencia pessoas que vão dar tela azul, literalmente, de caramba, eu estou criando talvez um monstro que vai me engolir. Então é muito delicado em termos de momento. E por isso tem que ser uma discussão pragmática. Assim, essa é a realidade, a decisão que a gente vai fazer com isso molda o futuro. Tem um economista chamado Fernando Trojo, se eu não me engano. E ele falou assim que... Ele estava explicando especificamente, era sobre o Trump, né? E ele falava que a gente ia passar por um período de trumpulência, né? Fazendo uma analogia com a turbulência. Mas eu acho que pensando pro que a gente vai passar, acho que é justamente isso, né? A gente tá tendo aquele sonzinho que toca ali no avião antes de passar por uma turbulência, aquele sinal. E, gente, coloquem os cintos, não andem agora, não vão... Estão aqui os alimentos, vão parar de passar as bebidas, porque a gente vai passar por um momento aqui de turbulência de alguma forma. O que de tendência, esse profissional? A gente falou do líder. Agora, o que você imagina, o que você visualiza de tendência para o profissional que está ali trabalhando, o cara que é o contador, o analista de projetos, sabe? O cara do administrativo, o jurídico. O que esse cara tem que fazer para acompanhar essa tendência para 2026? Boa, eu vou usar uma expressão que é do Demis Hassabis, que é o CEO do DeepMind, e que eu gostei muito a primeira vez que eu tive contato com isso, que é aprender a aprender. A velocidade e exponencialidade que a gente está tendo hoje levam a um contexto onde, muito provavelmente, coisas que eu possa ter falado aqui hoje, em 6 meses vão estar desatualizadas. Ao mesmo tempo, foi o que você falou, poxa, eu tenho a minha tech stack e eu, talvez, de 3 em 3 meses, precise passar uma semana revisando, porque talvez ficou obsoleto. E você consegue fazer ou mais barato, ou mais rápido, ou melhor, simplesmente plugando coisas diferentes. O que significa que o que você aprendeu para fazer da forma que você faz, você vai ter que desaprender para aprender alguma coisa de novo. E aprender muito rápido, porque a velocidade que a gente pode implementar as coisas é assustadora. Digo isso para as pessoas não caírem numa região onde não precisam mais aprender, a IA vai fazer tudo para mim, e essa é uma região complicada, pensando nesse futuro que a gente falou, e se exponham a testar. Assim, se eu tivesse que dar uma mensagem de o que fazer, senta 1 hora com o ChatGPT ou qualquer outra IA de preferência e só conversa. E assuma que se você não está gostando da resposta é porque o input não está bom o suficiente. E não porque a ferramenta não funciona, porque ela não é uma varinha mágica ainda. Porque é um negócio que é muito disruptivo e o pior que as pessoas podem fazer é ficar de fora. O que eu posso também, pensando nessa parte mais profissional, compartilhar aqui analise do teu escopo profissional hoje o que você consegue ter muita previsibilidade. Toda parte do teu escopo profissional que você consegue sentar aqui comigo e descrever, etapa 1, etapa 2, etapa 3, eu faço isso, é um prato cheio, é um playground para IA vir e automatizar. E se for isso, acelera para você ser a pessoa que vai automatizar. Porque aí você consegue se destacar e conseguir fazer um reskilling de você mesmo e se projetar para conseguir fazer outras coisas dentro da empresa que você trabalha. Porque quanto mais previsível hoje é a rotina de um profissional, mais próximo ele está de ser automatizado. Maravilha. Então, acho que é essa a mensagem muito principal. Bom. Não, faz muito sentido. Eu também concordo bastante com essa linha de pensamento. Irmão, como que as pessoas te acham aí nas redes sociais? O seu trabalho, assim, tá em quais as frentes do seu trabalho? Legal. Vou, então, compartilhando o meu site da consultoria otto.ai. Então, otto.ai. Ali você vai conseguir encontrar tudo que eu faço profissionalmente em termos de letramento corporativo, consultoria, projetos. Da parte mais de mídia,
Eu tenho agora um canal no YouTube que eu estou começando, que é o Thiago Otto, Thiago com H, Otto com 2 T's, o Thiago Otto, e no Instagram também. LinkedIn, Thiago Otto. E a parte que eu comentei da minha startup, que eu acho que vale comentar, que ela tem, no fundo, um propósito de, poxa, se as pessoas vão ter tempo livre no futuro, como elas vão usar esse tempo? E eu conecto isso também com uma vivência que eu ouvi da pandemia, que a pandemia ajudou ou a estreitar relacionamentos ou a quebrar de uma vez, e a pessoa que está junto com você, acho que te ajuda a exponencializar e dar essa leveza da vida. Então, a startup que eu estou fazendo hoje, que chama Love, para entrar no site, que vai ser lançado em breve, provavelmente quando esse vídeo for ao ar já está funcional, é LUVVI.love, L-O-V-E. Qual que é a ideia? É fazer uma descoberta, uma jornada de autoconhecimento para que a pessoa entenda quais que foram os padrões dela em relacionamentos antigos, o que ela tolera, o que ela não tolera, o que ela busca numa pessoa para ter um relacionamento, e só depois que ela passa por essa jornada que eu começo a fazer o matchmaking por compatibilidade. Então, o que eu estou lançando agora é essa primeira jornada de uma conversa com uma IA que eu tenho passado meses treinando e já tenho mais de 100 conversas com pessoas reais que ajudaram no treinamento real dessa IA. Depois eu gero um relatório que só o relatório já vai gerar um baita de um autoconhecimento para as pessoas, e em algum momento eu lanço isso como matchmaking para que as pessoas consigam eventualmente se cruzar em jornadas de vida que em outras ocasiões não se conheceriam. Então essa é uma das startups, o meu skin in the game em relação a ser solo founder de uma startup e AI First, que eu toco realmente sozinho, então já fico com convite para a tua audiência para dar uma olhada. Maravilhoso. Inclusive esse termo de solo founder, eu imagino que isso tende muito a acontecer daqui para frente. Já não era um termo, não é um termo super novo, já teve no passado alguns movimentos assim, mas agora com o Lovable, com ferramentas que você consegue criar, cara, tu pode fazer, óbvio, não em grandes escalas, mas numa escala pequena, tu consegue fazer tudo sozinho e seguir ali, pelo menos para validar talvez um MVP ali, a coisa acontecendo naquele tamanho, né? O que o pessoal diz é do 0 para 1, você faz sozinho. Validou a ideia, a proposta, o modelo de negócio, os clientes, teu nicho, você faz realmente sozinho e algumas coisas você faz no final de semana. Depois, para escalar, ainda, e eu vou usar o ainda bem enfatizado aqui, seria legal você ter uma infraestrutura tecnológica, de segurança, etc. Mas de verdade é questão de tempo. Acho que em 2 anos a gente vai estar fazendo isso com prompt feito por áudio e entregando em horas uma solução bem robusta. Maravilhoso! Irmão, muita gratidão pela sua presença de novo, obrigado pelo papo. Putz, cara, eu ficaria assim muitas e muitas horas conversando, porque assim, eu acho que eu pulei um monte de pergunta aqui que eu queria fazer, porque realmente o papo, ele é muito profundo. Aí quem sabe a gente marca podia fazer uma live, assim, né? Porque aí a gente podia fazer aquelas lives de, 3 horas mesmo, cara. Total. Pede uma comida. Isso não passar. Né? Pede uma comida e vamos ser felizes, assim. Aceito. Eu gostaria de fazer um convite também, todos que estão aqui assistindo, para que acompanhem também um pouco mais o universo de tecnologia. Tem o Otto aqui, que é uma baita referência dentro do ecossistema. Tem a minha empresa também, que é a 3F Conecta, com 2 T's, Conecta com 2 T's e A, onde o meu foco especificamente é clínicas e médicos. Então é onde eu estou entrando muito focado de IA para a saúde do ponto de vista de gestão operacional e eficiência. E o Otto está indo por uma linha bastante executiva de educação ali do campo e de mentoria. Então convido vocês a nos seguir nas redes sociais, a compartilhar esse vídeo. E os contatos estão abertos, os Instagram estão abertos aí pra gente conseguir bater um papo e estar um pouco mais próximo. Fechou, meu irmão? É isso. Novamente, gratidão. Obrigado. E tamo com tudo. Até Abraço. a live. Valeu. Valeu. Tchau, gente.